Olha aqui, ó, como é que o Bernabé comemorou assim, duro, igualzinha a apresentadora aqui. Bom dia! E o girinho do Coronel, goleiro reserva do São Paulo, Alejandro, é um girinho também. Girinho que resultou em gol de Bernabé, gol no meio das pernas do arqueiro Fábio, tão elogiado. Ei, Brasil! A loira tá demais. O que é? Alejandro. Ai, olá, muito bom dia. A 14ª rodada do Brasileirão foi traiçoeira para a turma de cima da tabela. O líder Palmeiras recebeu o Santos e ficou no 1-1. Clássico que teve reclamação contra a arbitragem de Rafael Claus. O Verdão só não viu a diferença diminuir porque o Flamengo vacilou no final e empatou com o Vasco em 2-2, com direito à lei do ex. Mesmo resultado do encontro entre São Paulo e Bahia. Partida que teve nova lesão de Lucas Moura, que ficará fora dos gramados até o fim do ano. No Sul, o meu Inter derrotou o Fluminense por 2-0 e deu um belo salto na tabela. Em Salvador, o Vitória goleou o Coritiba. O único jogo sem gols na rodada foi Furacão e Grêmio. A surpresa ficou por conta do Remo, que derrotou o Botafogo por 2-1 no Rio de Janeiro. Em Santa Catarina, o Bragantino garantiu a virada para cima da lanterna chapecoense. No Mineirão, o Galo atropelou o Cruzeiro por 3-1 em duelo quente. E em Mirassol, o time da casa acabou com a invencibilidade de Fernando Diniz no Corinthians, ao vencer por 2-1. Resultado que levou o Timão de volta ao Z4 e fez o técnico desabafar contra a arbitragem de Matheus Candançã. Acho que a arbitragem foi muito ruim hoje no jogo. Errou tudo praticamente. Não deu cartão. Disse que não tinha cartão no bolso. O pênalti, para mim, extremamente discutível. Péssima arbitragem. Hoje eu não sou muito de ficar falando de arbitragem, mas péssima. Não tem nada para elogiar da arbitragem. A gente tem que comemorar porque é muito difícil fazer gol, é muito difícil vencer jogos, principalmente para nós aqui. Então é sempre esforço máximo em todas as esferas. Por sorte ganhamos o jogo, os jogadores, a torcida hoje estão felizes, assim que este é o caminho. Estou muito feliz por o jogo que fizemos taticamente, defensiva e ofensivamente. Foi um absurdo. Ele levou uma cotovelada, deu para ver muito bem. Foi o cotovelo no rosto dele. É expulsão direto. Não tem o que pensar. Ainda no fim o juiz deu um amarelo para ele. Não sei, o futebol tá difícil, né? É difícil, tá? Lamentar no melhor momento do jogo, tomar esse segundo gol, que dificultou bastante. E ressaltar que o time não desistiu até o final, até o último minuto. Nós tivemos talvez 70 minutos, 75 minutos aceitáveis, fizemos 2 golos, tivemos mais uma ou 2 situações. Depois, a partir desse momento, entregamos o jogo ao adversário. É importante sempre pontuar, né? Então, mais uma vez, eu sempre falo para eles terem a confiança que eu passo para eles, personalidade, independente do adversário. O adversário só tem 11 jogadores em campo, sempre eles vão ter o nosso respeito, mas ali dentro é a entrega. É a entrega desde que eu cheguei, que eu quero ver do meu time. A verdade é que pouco ou nada vale em relação àquilo que é o resultado, porque o que fica é um resultado negativo para nós. O gramado sintético, ele me surpreendeu hoje. É muito bom. É muito bom. É macio, tão ou mais macio que qualquer gramado, de grama mesmo, porque ele é macio e propõe um jogo que, se a bola der na canela, ele é dedo duro, ele entrega, porque não tem buraco. A gente tem muito jogo, mas acho que a gente está fazendo um grande início de temporada. Todo mundo tem um ponto de vista diferente, então tem gente que gosta, que não gosta do futebol do Palmeiras, mas a gente é eficaz, a gente ganha. Quando não ganha, não perde. Então, acho que o mais importante é isso, continuar trabalhando da mesma forma. Obviamente, a gente quer ganhar todos os jogos. De primeira sutil, a bola passa pelo pé direito, ele escora ela com o pé esquerdo e bate no fundo da rede.
Flaco Lopes, gol, emoção maior do futebol, essa emoção que você proporciona à torcida do Verdão, no cruzamento perfeito do Andréas Pereira. Agora um Palmeiras, um Santos. A 14ª rodada foi de vacilos, surpresas e alegrias inesperadas. Bom, no final das contas, o que vale é quando termina a rodada e Edu Dracena segue na ponta da tabela. Coração até que ficou calmo, 1-1, ninguém perdeu, ninguém levou. Para Palmeiras e Santos. Só que quem levou uma surra foi o Cruzeiro, hein? 3-1 pro Galo. Edu, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Bem-vindo, viu, Chico? Obrigado. Bem-vindo aí. Agora, olha. Renata, no clássico entre Palmeiras e Santos, gostei muito do futebol do Santos. Eu venho falando aqui que vem evoluindo a cada jogo. Agora, do Palmeiras, eu estou ficando preocupado. Que está caindo no momento que é a de decisão, principalmente antes da parada. Agora, me surpreendeu muito essa derrota do Cruzeiro. O Cruzeiro entrou com salto alto achando que ia ganhar a qualquer momento. Então, por isso que acabou sendo derrotado pelo Atlético. Chegou a hora do Diniz, que acabou sendo derrotado pelo Mirassol, com muita reclamação em relação à arbitragem do Matheus Delgado Candançã. Ronaldão Z4 de novo, hein? Fique por lá, eu tô fora, tô longe. Só no final do ano. Distância. Você só no final do ano. Bom dia, menina Renata, bom dia, seus perninha, Chiquito Perninha. Oi. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, a CBF mandou alguém fazer o serviço porque estava incomodada com o Diniz sem tomar gol, dele um pênalti, dele uma expulsão, voltou atrás. Agora a medida tem intenção, a do André, a intenção foi de machucar realmente. A do menino ontem lá foi de não machucar. Então, rever o cartão. Agora, a CBF tem que tomar cuidado. Sabe com o quê? Tá muito na cara aí o Flamengo e o Palmeiras que vocês estão fazendo. Tá muito na cara. Toma cuidado, viu? Palmeiras não ganhou, Flamengo não ganhou. Não entendi nada. Não apito, tem que aceitar porque o gol que deu eu adoro trabalhar aqui neste programa porque eu aprendo lições que são para a vida, para o mundo. E eu, às vezes, ficava constrangida de comemorar coisas pequenas ou ainda não tão significativas. Mas com Chico Garcia, que é um dos meus mestres da vida, aprendi a mirar o futuro, a mirar coisas que são mais positivas. Me explica isso aqui, ó, Chiquito. Esse ano cai, Ronaldo. Esse ano Você viu que ele falou que esse ano cai o Corinthians, gente? Foi ele que falou, não foi Inter cai esse ano, só no ano passado. Você percebeu o que aconteceu? O Inter não jogou no sábado, subiu uma posição. Aí ele jogou, aí caiu duas. Aí ele não jogou, o Santos perdeu, ele subiu de novo. Subiu uma. O problema é quando o Inter joga. E 11 horas da manhã com o osso entalado. Quando ele não joga, ele sobe. Acordou cedo, hein? Não é verdade? Produção, hein? Mas quando o Inter não tava jogando, tava na zona, né? É o seguinte, quando o Mirassol ganhou do Inter no Beira-Rio, horrível, diga-se de passagem, Chiquito zoou, tudo bem, só que agora foi dormir na casa do cachorro ou no playground das crianças, porque o Mirassol ganhou do Corinthians também, além de ganhar do Inter. E outra, você disse que mesmo estando com a mesma pontuação que o Inter estava acima na tabela, e era o que importava. Então agora, é o que importa. Eu sou 12ª. E vocês? Tabela! Quem que me chamou esse horário aqui? Só pra saber. Quem que me chamou esse horário? Lembrando que o Inter perdeu o Mirassol em casa. Vocês lembram que eu falei semana passada que eu tava tendo prazer com o futebol? Acabou. O final de semana foi desestimulante, se é que vocês me entendem. Eu estou feliz porque pelo menos até sábado a minha vida não terá sobressaltos. Ai, que delícia! Até sábado. Ó, bem! Meu Deus do céu. Que dança, cara. Ah, eu tenho 8 metros de braço. A Fórmula E concluiu mais um fim de semana histórico com rodada dupla em Berlim, na Alemanha. Única cidade presente em todas as temporadas da categoria. Bom, no sábado, 7ª etapa da temporada 12, Eduardo Mortara conquistou a sua 3ª pole no ano. Felipe Drugovich largou em 8º e Lucas de Grassi em 19º. E foi de Grassi o grande destaque da corrida, ele que ganhou posições logo na largada, escalou o grid e chegou a liderar a prova por algumas voltas. A vitória acabou ficando com o suíço Nico Miller, a primeira dele em 69 tentativas, levando também a Porsche ao topo do pódio em casa.
No domingo, Pascal Wehrlein, que perdeu a liderança do campeonato no sábado após um problema na válvula do pneu, largou da pole position em uma corrida sem pit boost e com 8 minutos de attack mode. Já na segunda corrida do fim de semana, Mitch Evans venceu numa virada histórica, saindo do P17. A 16ª vitória dele na categoria, recorde absoluto da Fórmula E. Entre os brasileiros, Felipe Drugovich terminou em 9º lugar, conquistando seus primeiros pontos na temporada, enquanto Lucas de Grassi em 16º. A próxima etapa da Fórmula E será em Mônaco, com rodada dupla nos dias 16 e 17 de maio. Até lá! Copa Truck é na tela da Band e a terceira etapa da temporada de 2026 foi realizada em Cascavel, no oeste do Paraná. Na categoria Pro, quem largou na frente foi o Danilo Dirani. Ele logo foi ultrapassado pelo Felipe Jafone. Mas quem escalou mesmo o pelotão foi o Leandro Totti, que chegou na primeira colocação. E com o acidente envolvendo o Fábio Luiz e também o Jadson Zini, ele ganhou a primeira corrida 1 com o regime de safety truck. Com o grid invertido, quem largou na frente na corrida 2 foi o Danilo Alamini. Mas mais uma vez o Leandro Totti, que veio da 8ª posição, subiu o pelotão e chegou em primeiro lugar, fazendo a sua dobradinha aqui em Cascavel. Final de semana todo perfeito, caminhou muito rápido. Veio a chuva, estragou a nossa classificação, mas eu estava muito confiante, sabia que tinha um caminhão bom, que saísse sol a gente ia para cima e comprovou. A Copa Truck agora acelera para São Paulo. No dia 31 de maio tem a 4ª etapa da temporada de 2026. Copa Truck é na tela da Band. Já gols do Campeonato Brasileiro da Série A, 14ª rodada. Eu sou modesta, gente. Não vou ganhar o título, não vou pra Libertadores, provavelmente. Então eu comemoro as coisas que acontecem hoje. Azar de quem não gosta, de quem não curte. Às vezes a pessoa fica esperando tanto tempo pra comemorar e não comemora. Você viu, Ronaldo? O Inter não vai ganhar o título esse ano. Não? Não vai ganhar o título esse ano. Bora começar o mês com a emoção lá em cima. Sabe aquele lance cesta de 3 pontos no estouro do cronômetro? Então, é esse o clima dos playoffs da NBA. Jogo eletrizante, emoção literalmente a cada segundo, partidas que não param e decisões que mudam tudo em um lance, num piscar de olhos. E você também consegue fazer uma jogada fantástica, porque se o jogo é imprevisível, com a Novibet, você joga no melhor time. Olha só. Para essa fase decisiva da NBA, a Novibet preparou 5% de cashback se a sua aposta bater no aro. Desse rebote que você gosta, né? Ou seja, quase entrou, você ainda ganha uma proteção. E para aproveitar, é simples. Faça seu palpite a partir de R$30 nos jogos dos playoffs. É mais segurança para jogos equilibrados, séries empatadas e confrontos decididos no detalhe, onde uma bola de 3 pode mudar tudo. E mesmo se a sua aposta não bater, você ainda pode ganhar uma nova chance para continuar se divertindo na Novibet. Então, aproveite o início da semana, entre no ritmo da NBA e faça agora o seu palpite. Aponte o celular para o QR Code da tela ou acesse novibet.bet.br, porque nos playoffs cada jogada vale muito e a sua vale ainda mais na Novibet. E lembre-se, aposta não é investimento, jogue com responsabilidade e é apenas para maiores de 18 anos. Chiquito, 0-0, nem lá nem cá para Atlético Paranaense e Grêmio. O Remo surpreendeu o Botafogo no Rio de Janeiro, o Vitória goleou o Coritiba e o Bragantino afundou a Chape lá na lanterna da competição. Vamos de clássico, é o Carioca. Quem diria? Depois de fazer 2-0, o Flamengo viu o Vasco da Gama empatar o jogo. Terminou a partida com aquele gostinho de derrota e o Vasco bem feliz com o resultado inesperado. E Renato Gaúcho. Dos Milhões ganhou mais um capítulo daqueles na tarde deste domingo no Maracanã. Pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Vasco ficaram no 2-2, em um jogo quente, movimentado e cheio de emoção até o fim. O time comandado por Leonardo Jardim começou com tudo e abriu o placar logo no início.
Lino cruzou na área, Pedro ganhou da marcação e soltou uma bomba. 1-0 Flamengo. Aos 25, quase o segundo. Pedro recebeu de Luiz Araújo e bateu de primeira para fora. 3 minutos depois, o Vasco respondeu. Thiago Mendes levantou na medida para Rojas. Varela cortou. Na sobra, Piton mandou para fora. O Cruz Maltino seguiu em cima. Brenner puxou contra-ataque. Tinha opções, mas arriscou de longe e não levou perigo. O Flamengo respondeu à altura. Pedro recebeu de Lino e achou Luiz Araújo. O camisa 7 finalizou e Paulo Henrique salvou o Vasco de calcanhar. Na sequência, Plata obrigou Léo Jardim a fazer grande defesa. O Vasco ainda balançou a rede no fim do primeiro tempo, mas o gol foi anulado por impedimento de David. Já na volta do intervalo, o Flamengo não precisou de muito tempo para ampliar. Pedro invadiu a área e foi derrubado por Paulo Henrique. Após revisão no VAR, pênalti marcado. Jorginho foi para a cobrança e fez o segundo. O rubro-negro teve chances de matar o jogo. Plata e Léo Pereira tentaram, mas Léo Jardim estava esperto. E aí entrou em cena o dedo de Renato Gaúcho. As mudanças do treinador surtiram efeito. Aos 38, na bola parada, Nuno levantou na área e Robert Renan apareceu livre para diminuir. A torcida vascaína cresceu no Maracanã e empurrou o time até o fim. No último minuto, Cuesta cruzou e Hugo Moura deixou tudo igual, 2-2. Então é uma emoção muito grande. Já errei muito aqui, né? Já errei muito, já fui vaiado, já fui exaltado, já fui aplaudido. Hoje eu saio aplaudido, então é continuar trabalhando para não deixar a peteca cair, porque a gente sabe como que o futebol é dinâmico. Para o Flamengo, um gosto amargo. Entregamos, deixamos de ganhar duelos, deixamos de pressionar principalmente nos corredores, onde eles cruzaram com muita facilidade e eles acabam por fazer 2 golos de cruzamento, um de cruzamento e outro de bola parada. Toda a gente é responsável, mas eu sou o grande responsável porque eu não consegui meter dentro da equipa jogadores que mudassem ou que mantivessem o nível de exibição nos primeiros 70 minutos. Do lado do Vasco, o sentimento foi outro. Muitos jogos nós cedemos a vitória para o adversário, empatamos e foi com sabor de derrota. Hoje é sabor de vitória. Não que o meu time tenha jogado mal, não, pelo contrário, que eu acabei de falar. Eu dei os parabéns pelo meu grupo, pelo meu time, o que eles fizeram em campo hoje. Pelas circunstâncias, pelo adversário que nós enfrentamos, hoje a gente saiu com uma lavada daqui, sim. O Clássico dos Milhões contou com uma presença importante. Há 15 dias da convocação para a Copa do Mundo, Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, assistiu à partida aqui do Maracanã. O zagueiro Léo Pereira e o atacante Pedro, do Flamengo, são jogadores que podem aparecer na lista final do italiano. O defensor esteve na última data FIFA e segue no radar. Já Pedro vive grande fase. São 16 gols em 26 jogos na temporada. Depois de um ano passado marcado por lesões, o atacante volta a sonhar com a seleção. Edu, se o Flamengo sai vitorioso, o nome do Pedro seria aclamado porque realmente foi o protagonista. Porém, a garra, a concentração e o Vasco acreditar no resultado até o último segundo acabou sendo o destaque do Clássico. Sim, Renata, mas eu acho que o Pedro não pode ficar nessa coisa de porque não ganhou. Eu acho que a apresentação que ele vem fazendo com a camisa do Flamengo está chamando a atenção, né, pelo desempenho que ele vem fazendo, não só os gols e bonitos gols, eu acho que a entrega, o posicionamento dele. Agora, por outro lado, o Vasco, com o Renato Gaúcho, ele coloca um time para cima, sem medo, os jogadores do Vasco arriscando, confiando. Eu acho que isso que é bacana. A gente, quando vê a entrevista do Renato Gaúcho, ele fala assim, eu dou tranquilidade para que eles possam entrar em campo, para que eles joguem da maneira como eles são acostumados. Então, a gente está vendo isso no Vasco. O Vasco realmente tem aquele DNA, tudo bem, tomou 2 gols, agora eu vou para cima. E foi para cima e foi merecedor do empate. Chiquito, e a gente vê que o Vasco da Gama ganhou do líder Palmeiras
empata de maneira heróica nesse clássico com o Flamengo, mas é um time que ainda não decolou na tabela. E tá também na Sul-Americana, tem outros interesses, mas eu acho que esse empate tem que ser valorizado, sim, pelo Renato e seus comandados. Pô, até 37 do segundo, perdendo de 2-0. E o Flamengo visivelmente, aí eu não sei se é pela Libertadores na semana, se é pela Copa do Mundo, se é pela sequência de jogos, pelos desfalques, né? O Flamengo começa a controlar o jogo, né? 2-0, 37 do segundo tempo, dá uma recuada, enquanto isso que do outro lado tem um adversário que, como você falou, já virou o jogo contra o próprio Palmeiras, virou, sob comando do Renato, né? Virou o jogo contra o São Paulo, é um time que não desiste. E é clássico, né? O Renato sabe o que é a importância de um clássico, a importância de você reverter um resultado, e ele faz boas trocas. Ele coloca o Vasco para frente ali na reta final e consegue um empate, e aí fica com sabor de vitória para o Vasco e, consequentemente, o Flamengo, que viu o Palmeiras tropeçar, tinha a chance de encostar mais, perdeu 2 pontos. E por mais que seja um elenco espetacular, diferenciado do Flamengo, quando você não tem Arrascaeta, Lucas Paquetá, não tem Pulgar o meio de campo, acaba enfraquecendo. Ele até coloca o De La Cruz para dar uma cadenciada, mas não adiantou muito. E Robert Renan, Rona, fazendo gol pelo Vasco. Então, e o rei do Rio ainda é o Renato Gaúcho, porque ele, quando pega os times cariocas, ele sabe como lidar. Geralmente, quando você está tomando 2-0, você se preocupa mais ainda em fazer uma marcação forte para não tomar o terceiro, né, Edu? E vira e mexe, fica beliscando. Ele não, ele soltou o time, falou, o rei do Rio sou eu sei como fazer esse campeonato acontecer, eu sei que o Flamengo está com problemas do outro lado, ele colocou o time para cima. E o Vasco amassou o Flamengo no final. A verdade é essa, que o 2-1 no final seria péssimo pro Vasco, porque o que eles colocaram em campo nos 15 minutos finais, a pressão que eles colocaram, era até para ter uma virada. Era para ter uma virada histórica do Vasco. Mas não aconteceu, mas teve um grande resultado que você sair de um 2-0, beliscar os 2-2 e deixar o time aí, o bajulado da imprensa com medo, porque o Flamengo termina o jogo pedindo pro juiz terminar o jogo. Acaba, juizão, acaba, todo mundo acaba, e o jogo continua. Se tem mais 10 minutos, o Vasco virava esse jogo aí. Flamengo vai ter que descontar tudo no próximo jogo do Brasileirão, né? Porque se não ganhou, é contra o Grêmio. Ai, meu Deus do céu. Bom, vamos para mais clássico, porque no sábado tivemos o Palmeiras recebendo o Santos, que chegou atrasado no estádio e mesmo na correria saiu na frente, deixou o Palmeiras empatar. O Palmeiras até poderia ter virado o jogo com o Arias, estava impedido. Impedido não, o braço, né? Isso. E aí o braço foi utilizado, não poderia. E um resultado ruim para o líder, que ainda é líder, e o Santos sai da zona do rebaixamento. Acabou aí, né? O clássico começou inusitado. Só o Palmeiras esteve em campo na execução do hino nacional. Mas cadê o Santos? Atrasado, o Peixe não contava com o Neymar. Oficialmente por desgaste, mas todo mundo sabe que o craque não é muito fã do gramado sintético. Do Neymar, vocês sabem, o Neymar ele sente muito em jogar num gramado sintético, então por essa situação ele não veio. Agora, o professor pelo menos parece que aprovou o campo. O gramado sintético ele me surpreendeu hoje. É muito bom. É muito bom. É macio, tão ou mais macio que qualquer gramado. Sem Neymar, Roleiser já mostrou que pode ajudar. Teve 2 chances, mas na terceira colocou na rede. Na trave entrou! Roleiser! 3 gols nos últimos 3 jogos, ganhando cada dia mais a confiança de Cuca. Reserva de luxo. O Roleiser ele vem crescendo muito, né? Ele não está jogando pela direita como ele jogava, ele é o nosso 10, o armador. E está jogando cada vez melhor, está conseguindo performar cada vez um tempo maior, né? O Benji é um grande jogador, a gente ficou muito feliz que ele está voltando a performar, a gente sabe da qualidade dele, é uma qualidade imensa e a gente conta com ele, a gente precisa dele e ele voltando a fazer grandes jogos assim, tendo essa sequência muito importante para ele e para nós também. Além de ter marcado contra o Palmeiras e 2 vezes diante do Bahia, o atacante também deu assistência contra o São Lourenço na Sul-Americana. Ou seja, 4 participações em uma semana.
No lado do peixe, o argentino Roleiser vive boa fase. Foi o protagonista do primeiro tempo. Só que na segunda etapa foi o argentino do Palmeiras que apareceu bem. Não é à toa que ele é o artilheiro do Verdão no campeonato. Flaco Lopes deixou tudo igual. Assistência rasteira de Andrés Pereira. Inclusive o volante pode ser chamado de líder de assistências do Brasileirão. Essa foi a 9ª. Depois do brilho dos argentinos, os holofotes passaram a ser de um brasileiro mesmo. Paulinho, após mais de 300 dias, o camisa 10 voltou a atuar, recuperado da cirurgia na perna. E teve bons momentos, viu? É marcante, assim, emocionante para mim. Marcando a minha volta aos jogos. Depois de um momento aí muito difícil, né? Foram 9 meses aí de muita luta, muita resiliência. Estamos todos muito satisfeitos pelo retorno dele, não só a comissão, como os próprios colegas, porque é um jogador muito acarinhado no grupo. A qualidade é evidente. Nos acréscimos, o garoto Alan chamou a responsabilidade de canhota, marcou. Muita comemoração. Mas aí o VAR entrou em ação, viu o toque no braço de Arias e anulou o gol. Rafael Claus ainda deu mais 2 minutos. No fim, sobrou foi confusão e reclamação. Isso aí é questão de arbitragem, não cabe a mim dizer se é certo ou não, mas eu acho que ele foi bem criterioso. Por estar na casa do Palmeiras, a gente sabe que na dúvida é sempre esse. Eu não quero perder energia em se foi ou não foi. Acho que a gente tem que continuar trabalhando. Já tivemos muito jogo que fomos prejudicados. Tudo igual no clássico em que os argentinos e as reclamações roubaram a cena. Veja bem, na origem dos 2 gols, tanto do Palmeiras quanto do Santos, tem reclamações de falta no início da jogada. Qual é esse início da jogada, né, Chico? Aquela velha discussão, onde ela começa, não é? Mas os 2 times reclamaram, tanto num gol quanto no outro, e o critério adotado pelo Claus, pelo VAR, é de... todo mundo ignorou, não deram. O Claus, aliás, estava dando poucas faltas, deixando o jogo correr, e o Santos começou melhor, Edu. Renata, quando a gente fala assim, muitas faltinhas, a gente reclama. Aí quando não marca, também reclama. Então eu acho assim... Não, mas falta é falta, né? Deveria ser sempre. Mas quando você tem um critério como o Claus estava fazendo, pô, é isso aí, ó. Não deu a falta, seguiu. Do Santos também foi a mesma coisa. Agora, a gente tem que pontuar, né, a postura do Santos. Eu acho que temos que elogiar sim. O Santos jogou muito bem, jogou com coragem, jogou de uma forma leve, tocando, envolvendo muito a equipe do Palmeiras. E quando o Palmeiras entra com aquela escalação, até me surpreendeu. Eu falei, pô, fiquei curioso para ver jogar esses caras no meio de campo, né, com o Maurício, né, com o Marlon Freitas, com o Evangelista e com o Andrés. Eu falei, vamos, de repente, ganhando o meio de campo, né, espetando o Andrés, chegando mais com o técnico como ele tem, né, quem sabe o Palmeiras possa ter mais jogadas. Só que, infelizmente, não tivemos isso, né, tivemos mais, não tivemos profundidade, não tivemos chances de gols, poucas chances de gols. Então, acho assim, o empate foi de bom tamanho e eu acho que o Palmeiras tem que abrir o olho, ligar o sinalzinho de alerta, porque está caindo num momento difícil do campeonato. Gostaria de chamar Francisco Garcia para dar a sua opinião. Para começar por esse lance aí, se você acha que na origem do gol do Santos teve falta, sim. Aliás, são 2 reclamadas, né? Sim, primeiro a gente precisa entender que quem estava apitando era o Claus. E por que isso muda? Porque é o árbitro que talvez mais tem autonomia para tomar decisões e o VAR não interferir. Como ele está muito próximo do lance, e a gente falou aqui, né, que o Claus deixou o jogo seguir em vários momentos, pelo critério dele, isso não é falta, para mim é falta. Mas aí você vai naquela ideia do VAR interferir por uma origem do lance, chamado APP, né, se tem uma falta para você anular um gol. Se você perceber, quando a bola está entrando na área, tem um jogador do Palmeiras que ele afasta a bola. Ele afasta a bola e a bola volta para o jogador do Santos. Ou seja, eu acho que é indevido você anular, porque aí você já tinha uma chance do Palmeiras retomar a posse de bola, isso não aconteceu. É muita coisa que acontece depois. Então, eu acho falta. O Claus mandou seguir e não é a origem do gol por tudo isso que aconteceu depois. Agora, tem a mesma reclamação no gol do Palmeiras, na origem. Também eu quero saber se para você teve essa falta, porque o Santos é que reclama nesse lance do gol do Flaco Lopes. Aí o Claus já está mais distante,
Aí ele tem o auxílio do assistente e os dois deixam seguir. Aí é claramente a origem do gol. Só que a gente tem que entender se foi falta ou não. Eu acho falta, mas o Klaus não estava marcando esse tipo de falta. Ele usou o mesmo critério nas duas vezes em que ele foi chamado para os gols. Ele não estava marcando esse tipo de falta. Eu acho falta e, nesse caso, para mim é a origem do gol. Mas como ele estava deixando o jogo seguir, foi muito na conta dele e do assistente. Mas tem um braço do Alan ali que empurra. Agora tem o gol anulado, esse acho que não tem nenhuma dúvida. É um lance que o VAR revisa, vê o toque e não tem o que fazer, né, Rona? Porque ele vai no VAR, né? O VAR chama, acaba mostrando pra ele que ela pega. Nem precisaria, né? Porque pega na mão, mas ele não vê, né? A visão dele tá encoberta. Sim. Mas eu tô nessa linha do Chico aí, do Klaus, porque ele não deu qualquer faltinha também. Então, foi para um lado e foi para o outro. Que ele fez da mesma forma. Tanto é que o gol do Palmeiras, do Santos, acaba acontecendo numa jogada que ele poderia dar falta ou pro Palmeiras ou pro Santos ali, porque o lance foi tão rápido e teve chegadas e mais chegadas. Ele não ficou dando faltinha. Então, até aí, tudo bem. E o Edu foi muito bem em exaltar a atuação do Santos. E acho também importante falar sobre o retorno do Paulinho, depois de tanto tempo, que é um jogador, principalmente agora com a lesão do Vitor Roque, que tem tudo para ser essencial para o Palmeiras e daqui a pouco pode dar uma qualidade a mais para essa equipe. Já já a gente fala mais sobre o clássico paulista, porque agora... Vamos, Inter! Vamos, Inter! Ó o gritinho! Eu tô feliz, é assim, gente, é jogo a jogo. Subimos bem na tabela, já vai ter tabela aqui. Tabela. Inter 2, Fluminense 0. E é o que importa. Dá pra ter feito mais uns 2, hein, Colorado? Em mais uma noite fria de Porto Alegre, o Inter começou o domingo na zona de rebaixamento. Mas queria terminar o dia longe dela. E Paulo Pezzolano sabia disso. O primeiro chute a gol veio só aos 36 minutos, com Bruno Henrique. O gol saiu na jogada seguinte. Alejandro encontrou o Bernabé e o argentino marcou. Inter 1-0. Do Internacional sempre é de Bernabé aos 38 minutos e 45. O que o primeiro tempo teve de chato, o segundo teve de intenso. Logo aos 3 minutos, Savarino acertou o travessão. Na resposta do Inter, Arana falhou na marcação e Alejandro marcou. Inter 2-0. E bateu firme com o pé direito no canto. E o Internacional assim amplia. Alejandro! Na saída de bola, o zagueirão do Inter errou e quase entregou. Serna, cara a cara com Antony. Milagre do goleiro colorado. Final de jogo com direito a cenas lamentáveis. Kaique passou o pé por cima da bola e Samuel Xavier não gostou. Foi tirar satisfação com o garoto ex-fluminense. Depois da confusão, ânimos acalmados e Inter fora do Z4. Aliviado e agora longe do Z4, o Internacional muda de competição e nesta quarta-feira enfrenta o Brasil de Pelotas pela final da Recopa Gaúcha. O próximo compromisso do Inter no Campeonato Brasileiro fica para o sábado, quando o Colorado enfrenta o Coritiba fora de casa. Os jogadores e a torcida hoje estão felizes, assim que este é o caminho. Estou muito feliz por el juego que hicimos tácticamente, defensiva y ofensivamente. Sí, reconozco que estamos en un momento vulnerable, en un momento complicado del calendario, en un momento donde hay exigencia y no estamos respondiendo, al menos en la Copa Libertadores. Brasileirao veníamos bien, pero era un partido que queríamos, por supuesto, sumar independientemente del sistema, independientemente de quién jugara, pero Internacional aprovechó bien el momento. Nossa, no final de semana, além do futebol, só se falou numa coisa no Brasil, em Shakira. E aí, Shakira, me mostra alguma coisa da tabela. Vamos lá. Eita. E agora estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Volta Olímpico. Estou aqui. Volta Olímpico. Agora estou aqui. Chiquito, você que tem várias explicações sempre, um leque de opções. O que aconteceu aqui, ó? Aqui onde? Aqui.
Sabe o que eu tô fazendo? Mirando o sol. Pro Mirassol em casa. É isso que aconteceu, pô. O Mirassol, ele deixa a vida de todo mundo triste. É uma pena, não é? Mas em casa, só o Inter. Mas de verdade, o Inter vem fazendo uma campanha muito fraca em casa. Só tinha vencido a Chapecoense. Ganhou do Fluminense, um time que vai muito bem na tabela do Brasileirão e mal na Libertadores. E poderia ter sido um placar até mais elástico e poderia ter tomado gols. O Antony foi fundamental, uma figura super importante. Mas eu acho que aqui, eu, como torcedora colorada, quero exaltar Bernabé. 3 jogos seguidos fazendo gols. É um cara que virou atacante, tem liberdade. Tá bom, não marcava, tomou cartão amarelo ontem também. Mas é um cara que chega no ataque e faz o gol. E era isso que o Inter precisava. Jogador que chuta, ele teve uma chance antes, não converteu, depois foi lá. E o Alejandro muito inteligente na assistência, no giro, e em deixar o Bernabé ali livre para poder marcar entre as pernas do Fábio. E no segundo tempo, o próprio Alejandro vai lá e define a partida. Então, ótimo resultado, essencial na tabela. Foi um jogo feio até o gol do Bernabé e depois o Inter melhorou muito, parece que tirou um peso e conseguiu fazer uma partida nota 8. Chiquito. O que aconteceu? O que aconteceu com o Fluminense, hein? O que aconteceu com o Fluminense? Uma queda. O Inter mereceu a vitória. O Pesolano, ele entendeu que ele não poderia ser propositivo, né, com o elenco que ele tinha. E ontem usou uma estratégia até que ele não vinha usando em casa, só fora de casa, né? Que é esperar um pouco mais, apostar no contra-ataque, nessa bola longa pro Bernabé. E aí, quando ele abre o placar assim, o jogo fica mais afeição ainda, né? Porque aí o Fluminense se solta, os espaços se abrem, consegue o segundo gol. Alejandro tá bem não só como um jogador que faz gols, mas também ele tinha dado uma assistência pro Bruno Henrique no jogo contra o Atlético. Colocou o Borré no banco, Alan Patrick no banco. O Pesolano entendeu que é o seguinte: eu vou ter que botar quem corre. Quem é que corre ali? É o Vitinho, é o Carboneiro, é o Bernabé, é o Matheus Bahia na lateral, é o Bruno Henrique aí posicionado, né? Porque ele já tem uma certa idade. O Vijagra também é um cara que protege bem. E aí o Inter tem conseguido bons resultados. Para mim é tristeza. Pois é, quem vem causando muita tristeza. Hoje acho que o Chico não mirou o sol. Meu Deus. Não sei, né? Porque nem o Mirassol aprontou de novo. E olha o fantasminha aí, hein? Ele vai mudar de cor. Sábado ele já mudou. Por enquanto, essa é a cor do fantasminha, não é? E o Corinthians perdeu para o Mirassol com muitas reclamações com a arbitragem. Primeira derrota do Diniz e os primeiros gols sofridos sob o comando do novo treinador. E aí, Rona? E aí a CBF colocou o juiz para tirar aí, né? O sossego do corintiano. De jogo, a equipe do Mirassol mostrava que a missão de vencer seria dura para o time da capital. O jogo pegou fogo de vez aos 14 minutos. Edson Carioca fez falta dura em Matheus Pereira e o árbitro Matheus Candançan mostrou vermelho direto. Mas o VAR entrou em ação e, após revisão, o juiz voltou atrás e apresentou o cartão amarelo. Lance polêmico que mudou o clima da partida. O Mirassol seguiu pressionando, até que aos 20 minutos não teve jeito. Pênalti para o Mirassol. Carlos Eduardo invadiu a área em meio à marcação, sofreu a infração e ele mesmo converteu. E não parou por aí. Aos 32 minutos, Carlos Eduardo arrancou em velocidade pela direita e cruzou na medida para Edson Carioca. Sim, ele mesmo, que quase foi expulso. O atacante subiu de cabeça e ampliou. 2-0. Eu acho que a arbitragem foi muito ruim hoje no jogo. Errou tudo praticamente. Não deu cartão. Parece que não tinha cartão no bolso. Os retardos de jogo, ele pouco acelerou o time do Mirassol, teve o lance da expulsão, nem vou discutir a expulsão. O segundo gol do Mirassol, o pênalti, para mim, extremamente discutível. E o segundo gol foi falta clara no Garro. Ela pisou no pé do Garro, como é que o VAR não chama? Foi o mesmo lance, em seguida, 2 segundos depois, saiu o gol do Mirassol. Péssima arbitragem. Coincidência ou não, os lances todos duvidosos foram ruins para o Corinthians. Primeiro, a expulsão, né, do centroavante lá do Mirassol, o Edson Carioca, que, ao meu ver, poderia ter se mantido a decisão de campo. A sensibilidade do árbitro ali do lance, pediu-se a revisão. Aí depois vem um pênalti discutível,
totalmente discutível se realmente foi falta ou não. Prevaleceu a decisão de campo dessa vez, o VAR não chamou, prejuízo novamente para o Corinthians, se tivesse sido chamado, talvez tivesse revisto. E outro lance esse, sim, totalmente indiscutível, é o segundo gol do Mirassol, em que tem um pisão ali, acho que do Shailon, no Garro. Falta clara. Na volta do intervalo, o Timão veio com outra postura. Aos 14 minutos, Yuri Alberto bateu forte de canhota, mas Walter fez grande defesa e evitou o gol. De tanto insistir, o Corinthians conseguiu diminuir aos 34 minutos. Dieguinho recebeu pela direita, cortou para o meio e soltou uma bomba rasteira de longe. A bola ainda desviou levemente no calcanhar de João Vitor, antes de morrer no canto direito de Walter. O resultado foi amargo para o Timão, que caiu para a 17ª colocação com 15 pontos. Já para o Mirassol, que vem logo em seguida com 12 pontos, a vitória pode ser o início de uma retomada. Que a nossa temporada é uma temporada de superação. Então, não acredito que a gente vai ter tranquilidade em nenhum momento. O time como um todo, no começo do jogo principalmente, a gente entrou muito sem energia. Repito, para mim não é energia. Energia não é energia física, energia é psíquica mesmo. Ronaldão, vamos aos lances polêmicos dessa partida, a começar pelo cartão que foi dado vermelho para o Edson Carioca e depois na revisão do Matheus Candançan, ele acabou aplicando o amarelo mesmo. Na intensidade, né? A gente vê muitas vezes que no olho você vê a intensidade, agora intenção você não consegue ver. Diz que ninguém vê a intenção do cara num lance como esse, mas a intensidade era vermelho para mim aí. Aí o VAR chama e volta um lance, olha lá, um carrinho por trás, o cara tá com a bola. Para mim, a intenção e a força que ele entrou, expulsão. Edu Dracena, vermelho ou amarelo para você nesse lance? O que é mais justo? Amarelo. Amarelo. Para mim, amarelo. Ele fez justo aí, reverteu o cartão vermelho, porque a gente vê realmente, o Ronaldo fala da força, assim, a gente não dá para entender qual a força, se é forte, se é fraco, não, se é só médio. Ver. A força entendeu? Você vê. A intenção você vê você realmente não vê. Que não pega no Matheus. Então, para mim, é cartão amarelo. Francisco Garcia, você é o cara que define a arbitragem aqui. Eu de verdade, acho que é para amarelo, porque ele dá o carrinho por trás, que você assume um risco, mas ele tá meio que tirando a perna, assim, sabe? E aí ele não atinge em cheio, tudo isso você tem que avaliar. Eu até entendo o juiz dar vermelho no campo, né? Porque na velocidade, mas corretamente acho que o VAR interferiu e acabou dando só o amarelo. E virou personagem, né? Porque ele faz o segundo gol depois do Edson Carioca. E há poucos dias, por coincidência, eu conversava com o Edu aqui nos bastidores e falei do Carlos Eduardo. E o Edu jogou com ele no Palmeiras e comentamos, falei, tá no Mirassol. E aí ele acabou sendo o protagonista do lance do pênalti, porque ele sofreu o pênalti que foi marcado pela arbitragem e, ao mesmo tempo, ele converteu a penalidade. E aí, Edu, pra você esse lance, foi pênalti ou não? Talvez seja a reclamação mais ostensiva do Diniz. Pênalti, claro, acertou. Acertou o pênalti, claro, realmente ele toca. O Bidu pega no braço ali, ó. Olha lá. Desloca. Então foi por baixo, né? Porque tinha uma dúvida, foi por cima também. Onde você quer, Ronaldo? Qual o pênalti? Embaixo ou em cima? Então vai ter que dar pra todo mundo esse tipo de lance. Então, pra mim, pênalti porque no escanteio, o que mais lance tem isso aí. E o Carlos Eduardo bateu muito bem diante de um melhor pegador de pênalti, que é o Hugo. E aí, Ronaldo, pra você? E aí colocaram uma arbitragem pra tirar todo o que o Diniz fez até agora. Porque o Corinthians se incomoda. A verdade é essa, o Corinthians incomoda. E se for dar um lance desse, vai ter que dar pênalti em todos os jogos. Porque no escanteio tem esse negócio de vai aqui, porque é contato. Agora, a intenção que a gente percebe aí é de tirar o que foi feito pelo Diniz. Mas como você falou que antes a intenção a gente não percebe, agora percebe? Você falou que no cartão não percebe a intenção. Porque a intenção é essa. Porque o Corinthians estava sem tomar gol até agora. Aí tem pênalti, tem um monte de coisas que aconteceram. Faltas que era só para um lado, cartões para um lado. O Corinthians não jogou bem, perdeu, pô. Não, isso é verdade também. Então. Se joga melhor, atropelava. Na arbitragem? Só que a arbitragem, ela é tendenciosa sempre para o Flamengo e sempre para o Palmeiras. Entendi. É isso. E o Corinthians tem que abrir o olho, porque se falar alguma coisa, aí será punido ainda. Todo mundo pode falar da arbitragem, menos o Corinthians. Francisco Garcia, hoje está trabalhando bastante. Pois é. Eu, de verdade, não acho um lance tão claro assim, como disse o Edu. Acho que é um lance bem discutível. Acho que se o Candançan não marca no campo, penso que o VAR não interferiria. Acho que é um lance muito do campo. Mas como ele entende como pênalti, aí o que eu tenho que avaliar? Houve contato. Acho que o Bidu foi imprudente com aquela mão no peito primeiro. E depois ele chega deslocando o Carlos Eduardo no quadril.
Então, para mim, eu acho que No tem a quadril? penalidade. Quando ele desloca embaixo, Em cima e no e quadril. ele usa aquela mão. Eu não acho que é um lance tão claro assim para você marcar. É um lance muito do feeling do árbitro. E como tem contato, acho que o VAR acerta em não interferir, respeitando a decisão de campo. Eu acho que tem pênalti pela imprudência do Bidu. Tudo bem, então aí gerou o primeiro gol. No segundo gol do Mirassol, o gol do Edson Carioca, que não foi expulso, ficou com amarelo. Muita reclamação do Corinthians nesse lance aí, que o Garro teria sofrido essa falta. Primeiro lugar, a pergunta é essa, foi falta, minha gente? E aí, Rona? Pra mim teve um pisão aí. Teve um pisão no Garro e o juiz próximo ali não dá falta. E o VAR tem que chamar, porque é o começo do lance, olha lá. Aí saiu o cruzamento. Então ali, pra mim, teve mais um erro da arbitragem. Edu Dracena. Renata, eu tô na dúvida ainda realmente se houve o pisão, se realmente pegou assim, entendeu? No Garro. Então eu acho que... Então vê, dá uma olhada aí. Não, acertou. Dá uma olhada. Se você tá na dúvida, dá uma olhada. Essa imagem pra mim não foi nada. Tá longe, ele se jogou. Né? Ele se jogou e acertou o árbitro. Mas eu fico com a declaração do Chico dada agora há pouco aqui, que o Klaus pode. O Klaus é o Klaus, então ele pode. Mas não era o Klaus? Não era o Klaus. Não era o Klaus. E ele não deu a falta também. Não é que o Klaus pode. É que o Klaus, ele tem essa autonomia, o VAR dificilmente discorda dele. Bom, primeira coisa, isso aí é a origem do gol, tá? Se você analisar que é falta, você tem que anular o gol, porque dali sai imediatamente o gol do Mirassol. Agora, os corintianos vão ficar bravos comigo hoje. Não teve pisão? Porque eu acho que tem o pisão do Shailon, mas aí o Garro procura a perna do Shailon. Não, aí... Ele tropeça na perna do Shailon e imediatamente ele levanta. Foi nada, ele é pisado e ele procura pisão, de verdade, eu não vejo esse pisão. Eu vejo o Garro, ele usando essa perna do Shailon, caindo e imediatamente ele usando o pisão pra cair. Essa foi eu não achei falta, não. Confesso pra vocês que o resultado, na minha opinião, até mais surpreendente que Botafogo e Remo foi o Clássico Mineiro. Pela força atual do Cruzeiro, que se reabilitou, e pela crise do Galo, perdendo o Hulk. Mas o Atlético fez 3-1, foi impiedoso e levou 3 pontos essenciais, hein? Esse clássico começa no dia anterior, com a despedida de quem não vai mais a campo pelo Atlético. O Galo vinha de derrota, sem o ídolo, mas um clássico iguala tudo. No bate-rebate, Cassierra rolou para Alaminda tirar a igualdade do placar. A portaria do Cruzeiro mostrava que já teve noites melhores e a precisão decidiu o jogo. No cruzamento mal feito, a zaga do Atlético cortou e deu início a um contra-ataque. Cassierra carrega, rola para Alaminda, que conduz e é derrubado pelo Kaique. Pênalti marcado com a ajuda do VAR e Maicon marcou o seu primeiro com a camisa do Galo. 2 de vantagem e a temperatura nas alturas. Arroio foi amarelado por causa desse empurrão no Everson. E 3 minutos depois, agora por uma falta em cima do Lodge, Arroio tomou o segundo. 1 a mais em campo e 3 a mais no placar. Cassierra foi certeiro, marcando o seu 3º gol nos últimos 4 jogos. E esse placar não esfriou o clássico. Kaique fez falta em Natanael e acabou sendo expulso com a ajuda do VAR. Neste lance aí, Lianco chegou firme para a jogada, mas não tocou em Bruno Rodrigues e mesmo assim tomou o segundo amarelo. Ficou maluco em campo, não discutiu só com o árbitro. Bateu boca com Renan Lodge, seu companheiro de time. Acho que são coisas que a gente pode resolver dentro do nosso vestiário, não tira a razão de ninguém, nenhum dos dois. E para fechar, Alonso derrubou o Caio Jorge na área. O próprio KJ foi para a cobrança e diminuiu. Placar final, Cruzeiro 1, Atlético 3 e um recado da massa para o eterno camisa 7. Foi uma das melhores pessoas que eu conheci aqui no Atlético, um ídolo máximo. Se foi uma das grandes referências dos últimos anos da instituição. Em meio a uma semana turbulenta, o Atlético vence o Cruzeiro. Vence também as suas turbulências e mantém vivo um tabu de não perder um clássico, jogando como visitante no Brasileirão desde 2013. Já a Raposa, que vivia uma grande arrancada na competição, escapando da zona de rebaixamento, termina a rodada, sendo ultrapassada pelo rival.
Que a gente possa superar essas adversidades como a gente superou hoje com um resultado positivo. Tendo um resultado positivo, todo esse assunto extra-campo, com certeza eles vão ser minimizados com nossas vitórias. Nós temos que encontrar o caminho de consistência, para podermos estar mais, ou sermos mais regular naquilo que é o resultado, o desempenho, a performance e sobretudo, ganhar. Muchacho, buenas tardes. Não vou me alongar muito, porque eu imagino que nós dois estamos bem parecidos hoje, não é? Quem diria? Quem imaginava? Só isso. A cara dele tá feliz, tá triste, tá feliz. Renata. Não. A questão não é de estar feliz ou não estar feliz. Estou surpreso. Mas muito surpreso, gente. Peraí. Olha, de uns dias pra cá, aconteceu no Atlético. Nós estamos falando aqui de crise mesmo. Crise institucional, né? A desconfiança que ainda segue, né, com o departamento de futebol, a goleada para o Flamengo, primeiras declarações do Lodge, do Hulk, né, de problemas extracampo. Aí nós estamos falando de derrota, de goleada para o Flamengo em casa, nós estamos falando de derrota para o Cienciano, o afastamento do dono do clube, né, a saída do Hulk, né? O Hulk se despediu do Atlético. Então vinha tudo isso numa semana, com o Cruzeiro vindo de 3 vitórias consecutivas, uma delas para cima do Boca, com o time ajustadinho, o Arthur Jorge ajustando, né? O Cruzeiro muito bem, jogando em casa, com 90% de torcida. Então ali o desenho era de uma vitória do Cruzeiro, Eu, por exemplo, palpitei aqui na sexta-feira um 3-0 só para o Cruzeiro. E aí o que o Atlético fez? Aquilo que se esperava desde a chegada do Barba aqui, Renata. Barba, você não tem time para ficar propondo o jogo, Barba. Sua especialidade é montar um time mais fechado, não propõe, não dá conta. Ele foi lá, o que ele fez? 30% de posse de bola. 30%. Naquilo que ele se propôs a fazer, ele amassou. Naquilo que ele se propôs a fazer, ele amassou o Cruzeiro. Por quê? Porque quando ele atacou, ele resolveu. Quando ele defendeu, ele eliminou qualquer possibilidade do Cruzeiro. Então, olha que curioso. O Arthur Jorge, que vinha muito bem, tomou um laço do Barba, porque o Cruzeiro não se achou em campo do primeiro ao último minuto. E o Atlético, do primeiro ao último minuto, ninguém esteve mal no jogo. Renata, ninguém. Eu sou um crítico do Natanael, do Alonso, ninguém esteve mal. Eu já vinha cobrando do Barba uma resposta, ninguém esteve mal. O Barba acertou em tudo, mesmo com problemas. Vitor Hugo não jogou, Coelho não jogou, estou falando de 2 titulares, ou vinha sendo pelo menos o Coelho titular, o Vitor Hugo meia. Titular absoluto, jogando muita bola. Ele não tinha um zagueiro que, por vezes, ele considerava como titular, que é o Vitor Hugo, né? O Hulk já havia ido embora. Será que se esses caras estivessem todos disponíveis, inclusive o zagueiro Vitor Hugo, será que ele teria tido essa formação que funcionou muito bem contra o Cruzeiro? Não sei, mas Renata, surpreendido fiquei e foi um 3-1, desculpa, ficou barato para o Cruzeiro, por incrível que parível. Agora esse empate com gostinho até de derrota para o São Paulo, perdeu jogadores importantes, principalmente Lucas Moura, e não levou o jogo em Bragança. Ficou no 2-2 contra o Mito. 2 pra cá. Mais um mando fora da capital por conta dos shows. Desta vez em Bragança Paulista, no Cícero de Souza. Antes do apito, o torcedor são paulino fez questão de lembrar a Rogério Ceni, técnico do Bahia, que o ídolo nunca será esquecido. O carinho do torcedor, agradeço sempre de coração, foram 25 anos trabalhando, né, e defendendo da melhor maneira possível o São Paulo. Eu sempre vou ter o carinho, sempre que eu vou vir jogar aqui com qualquer equipe, vou tentar ganhar. Na primeira grande oportunidade, Arthur fez depois da jogada de Wendel. 2 caras que descansaram no meio da semana. É do São Paulo! As chances foram aparecendo com Caleri, Cauli. O Bahia também. O chute de Jean Lucas parou em Alan Franco. E no segundo tempo, as ações não mudaram muito. Léo Vieira se esticou todo na cabeçada de Lucas Ramon. Isso até Luciano Juba aparecer. É um cara que vem crescendo cada vez mais. E assim, eu acho ele com sérias possibilidades de poder estar numa seleção brasileira, porque não tem jogadores que façam o serviço que ele faz jogando por dentro. Logo após o empate, pausa para a volta de Lucas. O camisa 7 não entrava em campo desde o dia 18 de março.
Mas a substituição que surtiu efeito, na verdade, foi outra. Ferreirinha precisou de 2 minutos para deixar o São Paulo à frente mais uma vez. O gol de cabeça foi o 4º do atacante na temporada. Ele fez uma ótima jogada, um ótimo cruzamento e eu fui feliz ali em antecipar e cabecear e fazer o gol. Cenário perfeito para o torcedor pegar a estrada feliz depois do feriado. Só que a rota teve que ser recalculada e não foi o trânsito que acabou com o domingo do São Paulino. Primeiro esta imagem, Lucas Moura deitado com a camisa escondendo os olhos marejados. O camisa 7 levou a pior na dividida com o público. Foi direto para o vestiário, carregado, visivelmente abalado. O atacante passou por exames assim que chegou em São Paulo. Foi constatada a ruptura completa no tendão de Aquiles. Lucas está fora da temporada. Tá muito triste, né? Tá muito chateado, que não merecia isso, né? Depois de todo esse tempo que ele ficou em tratamento longo, voltou bem, tá treinando muito bem. São Paulo terminou a partida com 10 jogadores. Todas as substituições já haviam sido feitas por Roger Machado antes da lesão de Lucas. Para piorar, Alan Franco sentiu a coxa. Passou a jogar um pouco mais avançado. A estratégia agora era se defender. Um lance em cima do Caleri, você não acha que faltou pulso da arbitragem, pelo menos analisar o lance no VAR? Foi um absurdo. Ele levou uma cotovelada, deu pra ver muito bem, foi o cotovelo no rosto dele. É expulsão direto. E tiveram que tentar de tudo. Ademir de cabeça, a bola desviou em Sabino. Rafael espalmou, a bola bateu no travessão e só depois de tudo isso, Eric conseguiu empatar para o tricolor de aço. 51 minutos e meio de jogo, Bahia empata o jogo! A gente lamenta muito o resultado, né? Porque penso que a gente criou o suficiente para vencer. O empate deixou os tricolores aonde estão. O Paulista em 4º colocado e o de Aço na 6ª posição. O debate promete para todo mundo, hein? Olha só, ai, coitado do Baby. Gente, eu também já fui amassada pelo Mirassol, eu entendo isso. Sgarbi, que desânimo é esse? É debate, pipi, Fiquei desanimado vendo o Ronaldo aqui com essa cara de choro, já tá reclamando. Tudo bem com você? Eu tô ótima, eu tô excelente, eu tô maravilhosa, eu tô incrível, plena, completa, tudo. Porque é impressionante, o Ronaldo quando o Diniz não toma gol, mas isso, aquilo, ele tava todo feliz, agora é um apito. Já a culpa do apito de novo, só chora, eu não sabia, né, vida? Ai, Rona. Pênalti, o Piga. Pênalti. Daqui a pouco vamos discutir esses lances capitais. Mas expulsão, cadê o cartão vermelho? Deixa eu mostrar. Ulisses Costa. Tudo bem, Ulisses? Rezinha, tudo bem. Tô feliz da vida. Fiquei feliz por você. Eu sou muito humilde. As pequenas e grandes vitórias, quando elas acontecem, são raras. Eu comemoro a exaustão, só isso. Tem que comemorar os momentos bons da vida. Você tá coberta de razão. Calma, Ulisses. Eu estou com você. Olha aqui, ó, presta atenção. Não dá mais pra aguentar dirigente de futebol, jogador de futebol, não jogarem nada os times e vir pra imprensa reclamar da arbitragem. Eu não suporto. Os caras não jogam nada. Futebol pífio. Aí vem, reclama da arbitragem. Então vamos jogar bola, gente. Vamos jogar bola. Eu vou cancelar. Você que você é diretor do programa? Boa tarde, doutor Marco Aurélio né? Cunha. Depois vai explicar tudo pra gente sobre a lesão muito lamentada. Aliás, um abraço pro Lucas Moura. Força pra ele, que é um cara fora da curva. Um dos bons do futebol em todos os aspectos. Doutor, problema pro São Paulo. Boa tarde. Segundo Capelanes, boa tarde. Uia! E você, Capela, nem pra ganhar do Grêmio? Ai, mas o namorado tinha que ter sido expulso. Então, primeiro boa tarde. Acabou. E em 17º, Corinthians, né, doutor? Aí eu avisei semana passada, né? Será que você tá com bola de cristal? A gente vai saber só daqui uns meses. Chiquito! Olha bem pra cima, Chico. Agora você... Olha aqui comigo. Olha comigo. Olha, Chico! Um gol de saldo. Quer ver? Olha o arco-íris. Você está a um gol de saldo de distância de mim, tá? Não comemora Você muito, também não. estava e comemorou a exaustão. Eu aprendi com você. Eu sigo exemplos. Eu gosto de ser Maria vai com as outras. Olha que final de semana. E o que tá difícil é tirar a liderança do Edu, né? Calma. Jogando mal,
empata. Agora tem time que joga mal e perde, entendeu? O Palmeiras joga mal e pelo menos empata, não perde, entendeu? Ele manteve a liderança. Ele disse que o termo correto não é dizer que ele está feliz, é que ele está surpreso. Mas eu acho que ele está feliz também. Oi, Everton, mais uma vez. Muito feliz. Tá muito feliz. Chega mais. Doutor Galo. Muito bem, eu agradeço pelo carinho, Renata. Hoje você está parecendo uma lata de massa de tomate. É surpreso. Claro. Apenas e tão somente surpreso. Porque diante do que eu falei agora há pouco, né, diante de todo o clima que era anterior ao clássico, eu imaginei que o Cruzeiro fosse dar uma sova no Atlético, mas foi o contrário. O Atlético, fez isso aqui no clássico. O Barba meteu o Arthur no bolso e ganhou fácil. Olha, daqui a pouquinho tudo do empate do São Paulo com o Bahia, o empate entre Palmeiras e Santos, mas as reclamações do Corinthians que foi pro Z4 não param. Não para. 7 jogos sem sofrer gols ficaram pelo caminho. E a invencibilidade da era Diniz também. A questão do espírito, que é uma coisa que conecta o time com o torcedor corintiano, com a arquibancada, é uma coisa que ela não pode faltar. Pode faltar outras coisas. Pode faltar técnica, a gente pode falhar na parte tática. Mas na questão anímica, a gente tem que dar tudo do começo até o final do jogo. O Corinthians não começou bem a partida e já foi pro intervalo perdendo por 2-0. Dieguinho até diminuiu na etapa final, mas não foi o suficiente para evitar a primeira derrota de Fernando Diniz no Timão. Eu acho que a gente, no primeiro tempo, tinha que ter entrado muito mais focado, muito mais determinado para ganhar o jogo, e foi ali que a gente perdeu a partida, na minha opinião. Mas o técnico não ficou na bronca só com o elenco. Péssima arbitragem. Hoje eu não sou muito de ficar falando de arbitragem, mas péssima. Não tem nada para elogiar da arbitragem. O Timão contestou 3 decisões da arbitragem, a começar pelo chamado do VAR que tirou o vermelho dado para Edson Carioca depois desse carrinho em Matheus Pereira. Coincidência ou não, os lances todos duvidosos foram ruins para o Corinthians. Primeiro, a expulsão, né, do centroavante lá do Mirassol, o Edson Carioca, que, ao meu ver, poderia ter se mantido a adesão de campo. Pouco depois, Bidu e Carlos Eduardo disputaram a bola na área e o atacante do Mirassol foi pro chão. Pênalti para os donos da casa, para a indignação corintiana. Totalmente discutível se realmente foi falta ou não. Prevaleceu a decisão de campo dessa vez. O VAR não chamou. Prejuízo novamente para o Corinthians. Se tivesse sido chamado, talvez tivesse revisto. E o lance que mais incomodou o Diniz foi esse pisão de Shailon em Garro, pouco antes do segundo gol do Mirassol. O segundo gol foi falta clara no Garro. O cara pisou no pé do Garro, como é que o VAR não chama? Não foi o mesmo lance, em seguida, 2 segundos depois saiu o gol do Mirassol. Infelizmente a gente vem se sentindo prejudicado, não vamos deixar de falar, vamos nos pronunciar de forma educada, de forma correta, com educação, mas com firmeza, e deixando clara a nossa insatisfação. Com o resultado, o Gonais chegou à 4ª vitória seguida contra Diniz e ainda ganhou elogios do treinador. Hoje ele está sendo menos badalado, mas é um treinador melhor do que foi no passado. Sempre difícil também jogar contra ele, as equipes são bem treinadas e eu torço muito pro sucesso dele. Eu também não posso ser enaltecido, né? Tenho que falar das jogadas do Caio, o esforço que a equipe teve para sustentar o placar. Não venceu o Diniz, o Mirassol venceu o Corinthians. Fato é que com a derrota o Corinthians entrou na zona de rebaixamento, com apenas 15 pontos em 14 jogos. É a 3ª pior campanha da história do clube no Brasileirão nessa altura do campeonato. Pior até que a de 2007, quando o Timão terminou rebaixado para a Série B. Nosso elenco não é para isso, pelo contrário, é um elenco muito qualificado, é um time muito qualificado, que tem que brigar lá em cima. Só que a gente tem que entender a nossa realidade hoje é essa, então a gente vai brigar para tirar o time dessa realidade, porque por mais que a gente esteja lá, não é lá que a gente se fica bem, não é lá que a gente quer estar. A gente tem uma guerra quinta-feira fora de casa, uma outra guerra na nossa casa, clássico, e a gente vai contar com a nossa torcida para que a gente possa garantir esse 3. Parabéns ao Diniz e os seus comandados. Coragem, ele dá coragem pro jogador. Um time que tem alma, e o nome da sua alma é Diniz. Eu estou dinizado, eu estou dinizado, eu estou dinizado. Vai pra batida! Gol! Você hoje que está no céu com o Fernando Diniz,
ótimo, curta o momento, porque infelizmente todos sabem que esse momento será breve. Nossa, daqui a pouco o Corinthians voltará a oscilar. Daqui a pouco o foco vai ser só o brasileiro para evitar rebaixamento. Quanto mais alto, maior a queda. Entrou na boca do gol, subiu de cabeça, Edson! 2-1 Mirassol. 2-1 Mirassol. Tá sendo maravilhoso, fantástico, tá sendo uma coisa inebriante. Vai, Corinthians! O Fernando Diniz, ele é sexy. Futebolisticamente falando. Agora é isso, futebolisticamente falando. Fernando Diniz é sedutor. Fernando Diniz envolve a gente de uma maneira. Eu assisti ao jogo ontem suando. Você tá ficando muito lá no capé. Eu estava suando de prazer assistindo o jogo. É sexy, gente. Ontem caiu. Agora está instituído no programa. A cada rodada vamos comemorar tudo que é possível. Do 1 ao 100, do 1 ao 1000, do 1 ao 1 milhão, o que seja. Cada rodada. Porque... Então é o seguinte, aqui está a tabela. Querem começar pelo alto ou por baixo? Por baixo. Por baixo, Capelanes. Não, tudo bem. Hoje eu estou muito mais democrática do que o normal, não é? A Chapecoense, pobrezinha, é a lanterna, tem só 8 pontos. Remo, ó, o Remo deu uma reagida, assim como o Mirassol. E quem aparece no Z4? Tem a ZR, agora tem a ZR. Porque você chamou, olha lá, o fantasminha. Gente, eu vi. Aí, ó. Tem a ZL, agora tem a ZR. Ficou pedindo a tabela na sexta, tá a tabela hoje, bebê. Aproveita pra comemorar, Zé Mário. Aproveita aí. Agora não vai falar da roubalheira, não vamos falar do cabelo. Eu quero fazer uma crítica. Não vai falar nada. Eu quero fazer uma crítica à produção desse programa. Tome cuidado pra falar, porque senão vocês serão punidos, hein? Então, eu vou acatar o seu pedido. Vamos começar com a não expulsão de Edson Carioca. Tomou o vermelho e aí, com a revisão, o Candançã deixou no cartão amarelo. Sgarbi. Parabéns ao VAR, que corrigiu um erro claro do Candançã, na minha opinião. É só amarelo. Ulisses. Certinho, só amarelo. Só amarelo. Muita gente comparou ao lance do menino do Corinthians, que deu uma entrada no meio de semana. Porque ele teve intensidade, os caras conseguiram ver a intensidade. Não, mas foi merecida a expulsão do André. A expulsão do André, ele fecha a tesoura. Ele tenta dar o carrinho, tentou atingir a bola. O pé que tá atrás, que não vai na bola, resvala na chuteira do jogador do Corinthians. Amarelo. Marco Aurélio Cunha. Claramente amarelo, né? Acho que ele viu o lance de frente, não sabia como seria pelo lado lateral. A hora que ele vê a imagem, claramente amarelo. João Paulo Capelanes, a sua opinião? Eu vou dar uma pequena poupada no árbitro no lance, porque quando ele dá o carrinho, o pé sobe e dá a impressão, quando vendo pela TV, que tinha pegado no tornozelo. Aí era vermelho. Como pega na planta do pé, lance no máximo para cartão amarelo. Parabéns ao VAR. Everton Guimarães, você deixaria o vermelho ou o árbitro acertou em trocar para o amarelo? Ô, Renata, desculpa, eu estava em comunicação interna aqui com o Marcelão, porque um avião acabou de bater num prédio aqui em Belo Horizonte, um negócio maluco, óbvio que nosso departamento de jornalismo aí já está se mexendo para trazer, já temos as imagens aqui, daqui a pouco o pessoal vai enviar, a gente vai mostrar aí, um avião bateu num prédio aqui em Belo Horizonte, em primeira mão aí para todo o Brasil. Sobre o jogo, vamos lá, Renata. Esse lance especificamente, aliás, as reclamações do Corinthians, eu, sinceramente, não sei se elas foram para tanto. Erros aconteceram. Nesse lance especificamente aí, essa câmera, inclusive, está mostrando que ele toca a bola, mas eu acho que tocou o jogador também, né? Então, o árbitro, nessa aí, eu acho que o árbitro vacilou, Renato. Essa aí ele poderia ter dado falta. Aliás, essa aí era para manter o que ele deu desde o início. Teria o vermelho. Ô, louco. Tá muito doido. Porque não dá pra ver intensidade. Estão falando de intensidade toda hora. Isso aí acaba irritando. Só quando favorece. Quando favorece, olha, a intensidade foi demais, então ele merece a expulsão. Caso do Edu pra mim Dracena, aí, né? o carrinho por trás, no meio de campo, primeiro desnecessário. Dar um carrinho por trás. E isso eu falei quando aconteceu com o André também. Então, não comparando, porque eu não vou comparar os lances, o carrinho por trás, pra mim, já é na maldade.
Então é isso que eu falo, é maldade. vermelho. Independente se acertou ou não. Por trás do carrinho, você pega o jogador olhando pra frente com a bola no pé. Isso é na maldade. Então, pra mim, isso aí é vermelho. Edu, por enquanto, só o Ronaldo e o Everton com o cartão vermelho, os demais no amarelo. Não, eu mantenho o amarelo. Acho que foi justo lá o VAR chamar ele realmente para tirar o cartão vermelho. Então, para mim, é amarelo. Chico Garcia, pra gente finalizar. Não, eu já falei aqui na primeira parte, que é lance de amarelo mesmo. Ele vai tentar disputar a bola. É claro que ele corre um risco, né? Porque se ele desliza ali um pouquinho mais, pega em cheio e tudo mais, mas não foi o que aconteceu. Então é amarelo. E atacante, né? Não sabe marcar. Não sabe atacante, não sabe marcar. Ele fez o gol, né? Acabou fazendo o segundo gol, né? Bom, agora vamos pro lance talvez o mais reclamado do jogo. Pênalti marcado para o Mirassol, que abriu o placar na cobrança do Carlos Eduardo. Ele mesmo sofreu o pênalti. O Bidu fez essa penalidade, sim ou não? Começa com Sgarbi. Poxa, tem gente tratando como um erro do Candanceiro, tá em cima do lance. Na interpretação dele, na minha também, pênalti. Tem o contato, na minha opinião, faltoso. E acertou. O VAR não tem que entrar nesse lance. Esse é um lance que o VAR não tem que entrar, na minha opinião, pênalti. Ronaldão, qual é a sua reclamação? A minha aqui vai ter que dar pênalti pra todo mundo aí, porque dentro da área, quando tem escanteio, todo mundo segura e faz a mesma coisa, todo mundo se joga. Então, é critério. Se for critério do Candançá para aqui de ontem, eu acho, aí eu fico com vocês. Fora isso, pra mim, nada. Ulisses. Não, pra mim não foi pênalti, não. Lance normal de jogo, toque na cintura, no quadril. É toque, estão tocando. O Bidu até tenta segurar o braço dele, ele se desvencilha, o Bidu abre a mão e ele dobra a perna e cai. Porque ele via que chegava a marcação. Pra mim, não foi pênalti. Marco Aurélio Cunha. Para mim foi pênalti, porque se vocês olharem, ele está à frente, ele vence a marcação. Ele está em progressão, olha lá. Ele está em progressão. E aí ele é tocado, puxado, derrubado. Para mim, pênalti. Capelanes. Você sabe que eu não achei pênalti esse lance aí? Inclusive, o meu sarrafo é comparar com o futebol europeu. Porque se for para dar esse tipo de pênalti, o Haaland vai ter 3 pênaltis por jogo. Porque todo lance, esse tipo de coisa acontece. Ele pega, invade a área, tem um toque, mas esse tipo de toque não caracteriza pênalti pra mim. Eu estava até vendo aqui a declaração do Chico na primeira parte do programa, né, que é nosso especialista da arbitragem. Ele vê um toque por cima, eu acho que não é o suficiente pra puxar. E embaixo, eu vejo no máximo... Viu um toque no quadril. Não, então, é o que eu ia falar. E embaixo, eu vejo no máximo uma, sei lá, uma encoxada, alguma coisa assim, sabe? Não o suficiente para derrubar. Pode dar uma encoxada? Não, depende, né, Chico? Mas eu não marcaria pênalti hipótese alguma nesse lance aí. E o puxão ali você não vê? Não, não vejo puxão assintoso para poder derrubar, doutor. O cara tá com a bola na frente. Everton Guimarães, e a sua opinião, pênalti ou não? Pênalti, Renata, até porque, vamos lá, o jogador ganha a frente, ele tinha condição até para finalizar. Por que ele pediria um pênalti? Por que ele deixaria de finalizar para tentar burlar? Não faz o menor sentido. Nessa aí, desculpa, pênalti claro, o árbitro acertou. E o Bidu também faz o gesto aqui, ó. Não fiz o pênalti. Se entregando. E aí, hein, Edu Dracena? Eu mantenho a penalidade sim, como o doutor falou, ele está em progressão, indo para o jogo, para o gol. Qualquer toque que você tiver, realmente desloca. Então, para mim, pênalti. Eu não opinei na primeira parte do programa, vou opinar agora. Para mim foi um pênalti. Na parte de baixo do quadril, como queira, Chico, como você falou. Então, por favor, quem não acompanhou a opinião do nosso Francisco Garcia, agora ela será repetida. Eu não acho que é um lance muito simples. Acho, inclusive, se ele não marca, o VAR não tem que entrar. Aí é uma análise do árbitro ali no campo. Ele interpreta como pênalti. A explicação do Dr. Marco Aurélio foi muito boa no sentido do jogador ganhar a progressão. E aí, o que vem atrás, né, o que fica em desvantagem, como é o Bidu, ele foi muito imprudente quando ele bota a mão no peito, mesmo que ele tente tirar depois. E quando ele chega para fazer a marcação, ele desloca no quadril e na perna do Carlos Eduardo. Então, para mim, tem pênalti sim. Agora vamos, então, para um pedido de falta do Shailon no Garro, na origem do segundo gol marcado pelo Edson Carioca, que teve o cartão vermelho e depois virou amarelo. E ele acabou dando esse segundo gol para o Mirassol. Mas aí nada foi marcado pelo Candançã e nem revisado, no sentido de o VAR concordar com uma falta aí. E aí, para você foi falta ou não, Sgarbi? Esse lance eu achei difícil, porque eu senti falta de uma imagem mais... Não, eu senti falta de uma imagem mais próxima primeiro. Não, eu senti falta de uma imagem mais próxima, porque o Garro ele levanta e não reclama em momento algum. Mas você não vai ter imagem próxima. Não sente, assim... Tá bom, eu senti falta da imagem mais próxima. Só quando é contra o Corinthians. Não, mas eu senti falta. Aí tem. A impressão que eu tenho vendo essa imagem é de falta. Só que me estranha o fato do Garro, ele levanta na boa, não sente nada ali na hora. Só que a impressão que eu tenho com essa imagem, que não é boa na minha opinião, até porque passa um jogador na frente, é de falta. E pra você, Edu? Não
Foi falta. O Shailon toca na bola primeiro, depois o Garro toca e cai e levanta rápido. Então ele viu que realmente não foi nada. Então para mim não marcaria falta. Capelanes. Foi um tremendo migué do Garro, viu? Miguezaço. Assim, é difícil ver. Se o Garro toca na bola e há um contato em cima dele e o jogador do Mirassol não toca na bola, aí é falta. Mas eu não consigo aferir daqui, é uma imagem muito distante. E eu vou muito pelo Luiz Garbinho, assim, a reação do Garro. Ah, você vai pelo se Luiz joga, Garbinho? Não, eu vou pela reação. O Garro se joga, ele vê que ninguém marca, levanta rapidamente e ninguém reclama. Então, a partir do momento que essa boleirada aqui não para de reclamar, ninguém reclama, eu vou na do juiz, acho que não foi falta, segue o jogo. Marco Aurélio Cunha. Lembra muito o lance do gol do Palmeiras contra o Santos, onde houve uma disputa de bola igual, o juiz não deu falta, saiu o gol do Palmeiras. Eu acho muito parecido o lance, eu acho que não foi falta. Ulisses. Para mim, falta. O Garro tá na frente dele. Não foi pênalti? Vai Corinthians. O Garro, não. Então, Você desculpa. falou que não foi pênalti, né? Pra mim não foi pênalti. O Garro tá na frente dele, então, de acordo com meus companheiros, o Garro tá na frente dele, é tocado e o Garro em progressão para pegar a bola, para marcação. Ele não chega. Por que o Garro não chega na marcação? Porque ele toma o pisão. Porque foi derrubado. Ele toma o pisão. Porque ele foi derrubado. E a partir do instante que ele foi derrubado, e acabou. Que a gente se então, mas é o que vocês estão falando. Agora eu estou de acordo com o analista, porque o Chico fez curso. O Chico fez curso com os caras que só erram na arbitragem. Você abriu o que fazem um monte de besteira na arbitragem. De reclamar da arbitragem, e ele tem a mesma. E só reclama, você tá fazendo a mesma coisa. E ele tem a mesma visão dos árbitros. Então, Ou seja, 1-0 Corinthians, o placar do jogo. Uma coisa é certa. A grande questão, Renato, que eu tenho falado isso muito, os dirigentes, jogadores e treinadores estão se escondendo atrás de arbitragem. Isso é um erro bobo, pênalti tudo bem, é um lance capital. Como bobo, isso é o gol dos caras. Então, mas pô, Capelães, deixa eu falar uma coisa pra você. Quantos toques teve na bola? 3 toques, ninguém marcou. Mas a falta é falta. Mas ninguém marcou, Tinha saído gol. Entendeu? Então o quê? Marcação frouxa do Corinthians, errado. Ó, ganha a bola. Quem tá marcando ali? Ninguém. Os caras ficam à distância. Olha só. Toma a bola nas costas, quer dizer, tem que corrigir os erros. Tem que corrigir os erros quem tá jogando. Bom, agora vamos seguir, então, falando sobre esse lance em que a arbitragem não marcou falta do Shailon no Garro e, consequentemente, o Mirassol fez o segundo gol da partida e decretou o placar em 2-1. Eu não vejo essa falta, não tenho essa convicção de falta ali. E eu acho que a imagem ela é muito ruim também. Se tiver uma imagem mais próxima, aí eu posso até opinar melhor. Mas olhando assim, Chico, eu não consigo ver uma falta. Assim, é que ele cai, né, e tudo, e levanta. O fato dele cair e levantar também tem um aspecto de que talvez, enfim, não tenha sido suficiente. Mas eu acho que o Garro faz a alavanca. Ele tem um gesto muito característico, né, de fazer a alavanca no pé do Shailon e aí se projetar. Tanto que ele logo levanta, o juiz não deu, seguiu o lance. É a origem do gol, tem que interpretar e analisar. O VAR provavelmente fez isso, mas eu também não consigo ver essa falta, não. Chico, comparando com os outros jogos de vitórias e empates do Diniz com o Corinthians, o que faltou nessa partida? Eu acho que o Mirassol surpreendeu o Corinthians numa marcação alta no começo do jogo, não deixando o Corinthians sair com a bola, era o Hugo dando chutão, porque não tinha como sair jogando. O Mirassol foi muito bem, encaixou a marcação de um jeito muito positivo. E depois, vocês não querem que a gente diga, mas o Diniz está mantendo uma sequência que eu acho interessante, até porque ele está tentando formar um método de jogar, mas uma hora a conta chega. Os caras jogaram quinta-feira à noite, um baita jogo contra o Peñarol, e aí domingo à noite vai encarar um Mirassol que está desesperado querendo sair dali, e fisicamente o Mirassol foi melhor que o Corinthians, inclusive. E aí o jogo, né, quando abriu 2-0, o Corinthians jogou lá no final do jogo, tentando alguma coisa, o Hugo no desespero. O Mirassol jogou meio de semana também, só pra te ajudar. Não, tudo bem, mas... Não, porque só o Corinthians tá cansadinho, o Mirassol também jogou Libertadores. Libertadores e ganhou. Exatamente, foi Libertadores muito melhor também. fisicamente o Mirassol, isso foi claro, cara. Concordo e com o o Diniz Capela. tá tendo uma... E outra, tinha desfalques. Eu suei de raiva. Mas o Corinthians, Renato, é um time com o Gustavo Henrique e outro time sem o Gustavo Henrique. É o que acontece com o Palmeiras quando o Gomes não tá. É a mesma coisa. Você tira o Gomes do Palmeiras, o Gustavo, sente demais o time. Que o Gustavo é um zagueiro, pelo amor de Deus, gostaria que fosse Tanto que brasileiro. o segundo gol sai em cima do André Ramalho. Entendeu? Não, mas espera aí, não, para, você tá de sacanagem. André Ramalho não dá, não, isso é piada. Ronaldão, já vamos receber agora o Caio Capato. Hoje ele está de plantão no Hospital Albert Einstein. Está acompanhando todo esse procedimento cirúrgico. Uma notícia muito triste a do Lucas, que retornava ao São Paulo, se machucou outra vez, mais uma lesão grave. E todos os detalhes, quem vai contar pra gente é o Caio Capato. Oi, Caio. Tudo bem com você? Que pena, né? A gente está nessa situação do Lucas aqui, todo mundo lamentando, todo mundo bem consternado com o que aconteceu com ele.
É isso, Renata. Muito bom dia para você, para quem está aí no estúdio, também todo mundo que nos acompanha no Jogo Aberto. Uma situação muito triste, né? Sempre que um atleta se lesiona, ainda mais um atleta deste nível do Lucas Moura, a gente fica torcendo por uma pronta recuperação. E são boas as notícias, na medida do possível, para o procedimento cirúrgico que o Lucas passou na manhã desta segunda-feira, aqui no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, bem próximo ao estádio do Morumbi. O Lucas passou pela cirurgia que iniciou por volta de 9h30 da manhã, para correção dessa ruptura total no tendão calcâneo, o famoso tendão de Aquiles, essa ruptura sofrida na partida de ontem contra o Bahia. O Lucas, que retornava depois de um período de 45 dias afastado por conta de problemas de fratura nas costelas e também teve antes problemas no joelho que o acometeram e também o deixaram de fora por quase 2 meses dos gramados. O Lucas, que não tem um histórico ao longo da carreira de lesões graves, mas mais uma vez se lesiona, passou bem por essa cirurgia, tudo muito bem conduzido, processo com sucesso total. O Lucas agora deve ter alta nesta terça-feira. Amanhã o Lucas deve ir para casa para fazer o primeiro repouso domiciliar, depois iniciar a fisioterapia. A meta do Lucas é, claro, voltar antes, o máximo que puder, para os gramados, para ajudar o São Paulo, mas a gente sabe que é uma cirurgia bastante importante, uma lesão grave e que deve tirá-lo do restante da temporada. A boa notícia de hoje, Renata, é que a cirurgia do Lucas durou cerca de 2 horas e foi um sucesso total. Volto com você. Que bom, né? Porque aqui estamos com o médico, o Dr. Marco Aurélio Cunha, porque não é apenas a cirurgia, depois vem a recuperação, esse tempo de ansiedade, de espera, fisioterapia. Doutor, o Lucas, que passou por um período bem crítico, se recuperando de outra lesão, agora vai enfrentar tudo outra vez. Claro que são lesões diferentes, mas realmente não estava nos planos. Infelizmente, Renata, uma lesão muito chata. Eu mesmo já rompi o meu tendão de Aquiles, eu sei como funciona. E eles jogando futebol. Olha só. Jogando futebol. Num lance agudo, o que acontece? A força muscular, ela é tão intensa que é maior do que a resistência do tendão. Então, aplicada no tendão, aquele tendão simplesmente explode por conta dessa força. Quais são os motivos? Ninguém sabe. Acontece. O jogador de mais de 30 anos, ele é velocista, ele dá sprints, ele consegue fazer movimentos em diagonal, explosão. Tudo isso favorece a esticar esse tendão e contração da musculatura da panturrilha, né, gêmeos e solear. Ele contrai bruscamente, o tendão não resiste e estoura. Essa é a lesão clássica do tendão calcâneo, mais comumente chamado tendão de Aquiles. Certamente ele vai ficar afastado de 6 a 8 meses, se recuperando e fica bom. Mas não tem um aviso aí, doutor? O meu, quando rompeu, por total também, eu tive umas dorzinhas que de manhã eu não conseguia pisar no chão. Depois do jogo eu tinha que fazer um trabalho com gelo. O meu veio com dorzinha, depois ele estourou. Porque ele não estava jogando, né? Então, aí que dá. E o gramado não é aquele gramado também de tapetinho, né? Porque o tapetinho arrebenta ainda mais rápido. Mas não tem um aviso, assim, uma dorzinha que ele possa ter sentido? Ou prevenir também. Muitas vezes tem tendinites crônicas, né? Você tem uma dor crônica no tendão de Aquiles, vai fazendo uma tendinopatia, ele vai se degenerando, as fibras vão ficando menos elásticas, vamos chamar assim, e você tem esse aviso. E muitas vezes não. Quando eu rompi o meu, não sentia nada no tendão, absolutamente nada. Foi a força aguda e a resistência menor do tendão que fez romper. Seguramente, um atleta que faz tudo que ele treina e a carreira toda longa, deve ter uma pequena alteração ali, mas muitas vezes não dá aviso, não. E acontece o que aconteceu com o Lucas, lamentavelmente. Eu mando um grande abraço a ele, que se recupere. A ele, a família, né, que sempre o acompanha nos jogos. Agora, Sgarbi, tem que pensar outra vez no São Paulo sem Lucas Moura. Esse é um problema, né, Rê? Primeiro, um abração pro Lucas. O Lucas é um cara que é triste, né, ver essas lesões com o Lucas, porque é um cara que na carreira tem pouquíssimas lesões. Aí nos últimos 2 anos teve o joelho, aí uma fratura na costela, se recuperando agora, primeiro jogo, essa lesão e muita força para ele e para a família, que é um cara espetacular. E é um problema, né, Rê? Pro São Paulo é um problema, porque aos poucos, claro que consegue encontrar ali o Luciano, às vezes como meia. O Cauli ainda não chegou no São Paulo, o que se espera do Cauli, um jogador mais técnico ali, jogando mais bola. Então o Lucas faz muita falta, muita falta. Não sei quem vai ser o cara que vai substituir. O Arthur, talvez, né? O Arthur talvez ali, mas numa função também diferente, porque o Lucas... Você falou em fazer falta? Faz falta. Tem mais gente que faz falta, hein? Quem? Que vinha. Quem? Arboleda. Você não tá sentindo Só que a lei, Legal, tá dormindo, legal. Não, mas o Ronaldo foi muito bem. O Ronaldo foi bem
porque nesse jogo, além do Lucas Moura, também a gente viu o Lucas Ramon e o próprio Alan Franco terem lesões, não sabemos ainda. Exato. São Paulo não se pronunciou ainda, mas é aquela história, pegando fogo a temporada. Todo mundo esperando a parada para a Copa do Mundo. Agora. Clássico contra o Corinthians, fora de casa. Só para deixar o Ronaldo feliz, a tendência é que ele chegue hoje. Eu vou de metrô para Itaquera para ver se eu acho a Arboleda. Ele deve chegar hoje, porque tinha 2 datas para chegar, não chegou, tá previsto para chegar hoje à tarde aqui em São Paulo. E você, qual é o palpite? Ele chega ou não chega? Acho que não chega. Aí, legal, acordou, se chegar também, que passe longe do CT lá, que chega. Depois que você usou a Arboleda para tentar fugir no feriado, não hein? deu Essa certo. vai ficar na minha cabeça Tentei. também. Edu Dracena, é muito chato para qualquer atleta ter que passar por cirurgia, processo de recuperação, tem o lado psicológico, não é só o aspecto físico. E vai ter que ter muito apoio da família, dos amigos, realmente, ainda mais ele vindo de uma lesão, né, na costela, já estava se adaptando novamente a concentrações, aos jogos também, e aí acaba tendo uma lesão dessa, assim, acidental. Cara, Lucas, melhoras para você, que Deus possa confortar você e com certeza você vai voltar melhor do que estava, porque você é um cara que faz falta pro futebol, porque é um cara sério, um cara profissional ao extremo, até alimentação, as coisas assim tudo. Então, realmente, para um atleta profissional, Renato, a pior coisa que tem é essa lesão. Ô, Coruja, deixa eu falar com o Coruja. Coruja! Ô, Luca, Coruja, deixa eu falar pra você. Eu comecei a bater tiro de meta com a perna esquerda depois do que rompeu o meu tendão. O meu tendão ficou jóia, doutor, ó. O doutor Joaquim Grava que operou tudo e a perna fica, ó, bonitinha. A minha esquerdinha melhorou, viu, Bebelo? Depois que ela estourou. O Capela, o que também não estava nos planos era o resultado de 2-2. São Paulo sai na frente, toma o empate, depois faz o gol com o Ferreirinha, uma opção do Roger. E aí a gente vê que o Bahia não desistiu da partida e foi até o final e conseguiu essa igualdade. Mas aí eu vou ter que colocar de novo na conta da boleirada. Não sou advogado do Roger Machado, não. Até que bom que as vaias foram mais amenas na partida de ontem. Mas assim, São Paulo não estava fazendo um jogo... Gente, é muito difícil pegar o Bahia. O Bahia é um time chato, bem organizado. Há muito tempo com o Rogério Ceni por lá. Por mais que tenha oscilado na temporada, é um time que incomoda demais. Agora, vem cá. São Paulo estava na frente do placar, teve 2 oportunidades para fazer o terceiro e acabar com a partida. Não conseguiu. E o segundo gol que o time do Bahia faz, o primeiro, São Paulo com a menos, com a ausência do Lucas. Com 2 a menos, porque o Alan Franco estava meia bombaça, ele não tinha a menor condição de jogo, ele só ficou no campo para fazer número que não dava mais para fazer alteração. E aí o Rafael, que tem uma falha absurda que pouca gente fala, ele vai dar um tapa na bola para já pro escanteio e dá de graça o gol para os caras. Então assim, na conta da boleirada, falha do Rafael e era uma vitória, estava na mão do São Paulo e deixou escapar. Oi, pode vir aqui. Venha, Robson. Vou buscar um negocinho aqui só, rapidinho. Já foi. Pega, ela vai. E faz uma vitória do Inter, hein? Meu Deus do céu. O programa tá bom, né? Doutor, é só no remédio. É o seguinte, a minha olaria está a pleno vapor, funcionando muito bem. E nessa rodada, como é tudo aos poucos, tudo muito bem cronometrado, conscientemente nem tanto pensado. Mas é o seguinte, nessa rodada, o Colorado conseguiu mais 3 tijolinhos na conta, 3 pontos. E aqui estão eles. Opa! Olha! Eu acho que vai ter que ter gente sair de carrinho, né? Se cair, tem que sair de carrinho. Vamos lá. Na 12ª posição, pra quem, segundo o Ronaldão, não me lembrou bem, dormiu no Z4 no sábado. Dormiu no sábado, dormiu. E se aí, cair, tem que sair de carrinho. Isso virou um assunto, não era o Galo que ganhou do Cruzeiro, não era o Palmeiras que empatou com o Santos, não é? Beleza. E aí, tem gente que agora é 14º. Alguém que disse, não importa em quem tá acima na tabela. Quem tá acima é o Inter. Toma, vai, Chico. E aqui na zona do rebaixamento, obrigada, Ronaldo. Obrigada por você estar no Z4, um lugar que eu não desejo estar. Rapaz, Isso. Você tem que acostumar, porque você vai A voltar pra Olaria lá. trabalhou muito bem no final de semana. Se cair, tem que sair com esse carrinho aí. Flanelinha, só tá guardando a vaga, né, mano? Tá guardando a vaga? Guardando a vaga. É esse, Chico. Flanelinha. O Corinthians tá guardando a vaga pra esse time aí. Daqui a pouco vai vir, você vai ver. Aí ele tem que sair de carrinho de mão. O que eu aprendi nesse campeonato brasileiro
é que a cada rodada será uma briga intensa. E olha só, quem está sempre no mesmo lugar, na liderança, é o Palmeiras. Ah, não, chega, vai. Aí o Palmeiras empata com o Santos, todo mundo pensa, o Flamengo vai aprontar para cima do Vasco, vai se aproximar mais, só que o Flamengo empatou também. E aí, Edu, eu tô com esse carrinho de mão, tijolinho por tijolinho, você já tá com a construção montada. Já bem montada já, e bem sólida, viu, Renata? Porque a gente sabe que, por mais que às vezes o Palmeiras não joga tão bem, mas pelo menos não perde. Agora tem time que graças joga mal à arbitragem, perde, né? E aí quer colocar culpa na arbitragem. Então o Palmeiras já não tem esse tipo de situação. Agora, a gente também tem que ressaltar o futebol do Santos. Acho que o Santos vem evoluindo com o trabalho do Cuca. É claro que ainda precisa de alguns... É tijolinho por tijolinho também. Mas dessa turma. Se o Santos jogar dessa forma a maioria dos jogos, o Santos não vai brigar pelo rebaixamento. O Santos vai brigar ali no meio da tabela. Então, acho que o Palmeiras fez um jogo abaixo. Acho que o Abel conseguiu, na escalação, me surpreender, porque a gente colocar ali 3, 4 caras no meio de campo ali, né? Colocando ali o Maurício... Na força do apito, meu velho. Sim, o Marlon Freitas, né? Então, e o Andrés. A gente achava que o Palmeiras ia ficar mais com a posse de bola, só que não tivemos profundidade. A gente não teve aquela coisa do Alan, que vai no drible, aquela coisa toda. Tá perdendo a potência, negão. Não, por isso que o Palmeiras teve um pouco de dificuldade. E aí, no segundo tempo, quando colocou os titulares, negão, né, talento jogar, hoje, negão. Aí o Palmeiras melhorou. Fala o mais importante que você não falou aqui. O mais importante voltando. Não, arbitragem. Não, isso não. O Paulinho voltou antes do meio, fez. Ah, isso é verdade. Isso é verdade. Cadê? Isso eu falei que ia voltar antes. Então, parabéns, o Paulinho. Com certeza vai ajudar muito aí. Cadê o Memphis? Você tá perguntando cadê o Memphis? Demorou pouco, né? Mas então voltou antes. E ganhou aí, ó, a Supercopa, ganhou a Copa do Brasil jogando aí. Peraí, depois disso, o Paulista já foi pro Palmeiras. O cara demorou... Esse Paulistinha? O outro Memphis subiu na bola e deitou o cabelo lá ainda. O cara demorou um ano pra voltar e o outro tá vibrando que vibrou. Não tem problema, não. Se fosse o Neymar, se fosse um jogador do Corinthians... Obrigada, doutor Fiel. A origem do gol do Santos é reclamada. Aliás, reclamo de 2 faltas, inclusive. Mas eu quero que vocês digam se aconteceram ou não se teve esse problema, se aí é a origem do gol. O Chico até explicou, né, que tem uma outra jogada que acontece na área, que poderia ser uma segunda jogada, então invalidando isso. E aí, Chico? Eu não acho que seja a origem, porque vai ter um momento em que o jogador do Palmeiras tem a oportunidade de rebater essa bola. Então, se o VAR entendesse como falta, não acho que teria que anular por isso. Agora, eu acho falta. Mas o critério do Klaus no jogo estava Então, lembrando que a imagem está longe aí também. Agora aproximada, olha. Agora veio mais aproximada. Eu acho que ele a imagem está longe. Agora tá perto. Agora aproximou. Então, se você quiser rever... Na minha visão, pega a bola aí, velho. Você daria falta ou não? Aí, pra mim, não foi nada. Nada. Porque o jogo estava assim, o jogo. O jogo estava pegado. Tava pegado lá e cá. Aqui não tem clubismo, não. Aqui não precisa nem ver lance. Só que é o seguinte, na hora em que o Palmeiras faz o seu gol com o Flaco Lopes, também há uma reclamação semelhante do Santos. Que isso? Nada também. Nada? A gente pede um futebol mais jogado, menos intervenção toda hora. Aí quando tem 2 lances que o árbitro deixa o jogo seguir, o VAR não entra, porque não tem que entrar também nesses 2 lances. Nossa, é falta. Não é nada. Pra mim, nada também. Nada. Pra mim, nada. Os 2 lances, nada. Os dois. Pra mim é falta, só que, gente, a verdade seja dita, o Klaus, ele escolhe quando ele quer dar falta, quando ele não quer. E ele, pela experiência, por ser um árbitro dos mais considerados, sempre tá tudo bem. Dos melhores, vai. Pode falar que o Klaus é um dos melhores. Não, o Klaus já O Klaus é um dos melhores. Isso aí é culpa da mulherada. Sazinhaca não, mas isso o Klaus aí é culpa da um dos mulherada melhores. brasileira, Ronaldo. Isso aí é culpa da mulherada brasileira. É um que tem dos essa melhores, quem ou não. Tem personalidade, joga do jeito, faz do jeito pra todo mundo. O critério pra todo mundo. E outra coisa, eu quero reclamar da produção desse programa aqui, que até agora não teve rebaixômetro do Corinthians, tá? Eu não entendi o porquê. Cadê o rebaixômetro do Corinthians aqui? 17º colocado, ninguém fala nada. Estão falando aqui, na hora que você tiver um programa, como é que é, Thiago? Na hora que ele tiver um programa, ele fala do... pode mandar. Bom, aí tá certo. Ele tá achando que ele é dono do programa. Que o Z4, ele tem assombrado muita gente ainda. Não tá na hora de pegar pesado ainda com o Z4. Ele fala isso porque, por enquanto, ele tá bem longe, né? Mas foi assim também no passado, viu? Foi assim também no passado. Estava distante, daqui a pouco... Então, mas despegou. Alguém que tava bem pertinho. Foi pênalti. Tinha gente bem pertinho, aí escapou. Vocês são contraditórios. Do Bidu foi pênalti. Palpite!
Quem vai cair? A palpite é quem vai cair no final do ano. É o seguinte, na verdade, vocês estão muito concentrados na parte errada da tabela, porque o melhor da tabela é o topo. E o topo pertence a Edu Dracena, incansavelmente. Por enquanto, né? Por enquanto? Por enquanto, porque o Mengão vai atropelar. Ei, acharam que o Palmeiras ia perder ali os pontos, porque empatou com o Santos? Ei, aí pula brecha, bebê. Pula brecha, bebê. Você tá jovem, Edu! Com licença. Olha, ele tem uma destreza pra subir nesse cadeirão. Olha lá, já gente. Já tô acostumado já. Já acostumado. É o Ulisses em cima da Joga o Saci nele, joga o Não, Saci. Saci não. Joga o Galo. O Saci ganhou de quem tá lá em cima. Joga o Capela nele. Joga o Alê, é o Alê. Joga o Saci, joga o Saci nele. Joga a guitarra nele, joga a guitarra nele. Olha a guitarra da Shakira. Joga o Saci, joga o Saci nele, joga o Saci. Olha que eu vou chamar a Shakira de novo, hein? Ei, o Corinthians é da ZL, agora tá na ZR, mudou de bairro. Ó, pra você dar prejuízos no final do ano. É o Oscar pra juizar. Joga o Oscar, Flamengo, vou jogar nele, pronto. E vou jogar esse pé de... Não, Isso aqui não. Joga o chapéu do Vicente, joga o fax, joga o frisbee, joga o frisbee nele. Vou jogar o fax. Amigos do que eu posso... Me ajuda com o bracinho. Joga o Baby, Não, Baby não tá machucado. Baby não. Frisbee nele. Olha, vamos embora. Vamos embora, amanhã tem mais Jogo Aberto, a partir das 11 da manhã. Agora, vamos almoçar, como diria o Dr. Marco Aurélio Cunha, um bom almoço pra todo mundo. O Neto tá chegando com os donos da bola e ó, passei o carro no Fluminense. Se o Inter cair, vai sair de carrinho de rolimã.